Camila tinha 24 anos quando decidiu realizar um dos maiores sonhos da sua vida, ver um vulcão de perto. Sempre foi fascinada pela força da natureza, pelas histórias que lia em livros de geologia e pelas fotos que guardava desde adolescente. Depois de meses juntando dinheiro, ela embarcou sozinha para um país onde quase ninguém falava sua língua, determinada a fazer a trilha até a cratera do antigo vulcão Aramaki, um gigante adormecido, envolto em mistério, que atraía turistas aventureiros de todo o mundo. Chegando lá, contratou um guia local indicado por outros viajantes em um albergue. Ele parecia seguro, conhecia bem a região e prometeu uma experiência inesquecível. E de fato foi. Mas não da forma que ela esperava. A caminhada começou cedo, com o sol ainda tímido entre as nuvens e um vento gelado cortando o rosto. A trilha era difícil, cheia de pedras soltas e subidas íngremes, mas Camila estava animada. Tirava fotos, fazia vídeos, sorria. Até que, ao alcançar uma parte mais estreita do caminho, uma névoa espessa tomou conta de tudo. Em segundos, a visibilidade sumiu. Ela virou-se para chamar o guia, mas ele não estava mais ao lado dela. A trilha era perigosa, e o terreno úmido. Bastou um passo em falso para que Camila escorregasse, se desequilibrasse e sumisse pela lateral da montanha. Mas por que ninguém procurou por ela imediatamente? E o que alguém faz quando percebe que foi deixado para morrer, sozinha, no coração de um vulcão? A queda não foi longa, mas foi brutal. Camila rolou por pedras soltas, bateu o ombro em um galho seco e parou sobre uma pequena saliência de rocha, com o tornozelo torcido e um corte profundo na perna. O silêncio era ensurdecedor. Não se ouvia o som de passos, nem vozes, nem o chamado do guia. Nada. Ela gritou com todas as forças, chamando por ajuda, esperando que ele voltasse. Gritou o nome dele, o nome do vulcão, qualquer coisa que fizesse ecoar. Mas o que respondia era apenas o som da própria respiração acelerada e do vento assobiando por entre as pedras. O celular estava sem sinal. A bateria, em 23%. Camila tentou rastejar até a beirada, mas a dor no tornozelo era lancinante. Foi então que olhou para cima e viu, pela primeira vez, o céu começando a escurecer, não pela noite, mas por nuvens carregadas de chuva. O desespero começou a tomar conta. E com ele, o frio. Ela puxou a jaqueta para se cobrir e encolheu o corpo, tentando se proteger do vento cortante. Ainda acreditava que seria encontrada. Ainda achava que o guia tinha ido buscar ajuda. Ainda tinha fé de que alguém apareceria. Mas à medida que as horas passavam, essa esperança foi virando um peso no peito. E a pergunta que ecoava não era mais quando, mas por quê? No dia seguinte, o céu amanheceu claro, mas Camila estava com febre. A ferida infeccionava. Mosquitos zumbiam perto da perna e o cheiro de sangue misturado à terra úmida já era forte demais para ignorar. Ainda assim, ela olhava para o alto, tentando captar qualquer sombra, qualquer movimento que denunciasse chegada de alguém. O problema é que o local onde havia caído não era visível da trilha principal. Era como se tivesse escorregado para dentro de um silêncio invisível, onde nem o eco se atrevia a ficar. O rádio do guia, que ela vira pendurado na mochila, talvez estivesse desligado. Mas havia algo ainda mais estranho. Por que ninguém mais passava por ali? A trilha era famosa. Diariamente, dezenas de turistas a percorriam. Por que ela estava completamente sozinha por 2 dias inteiros? Começou a desconfiar de tudo. Do guia, da agência, do próprio lugar. As lembranças voltavam em fragmentos. Ele parecia nervoso, checava o relógio o tempo todo, andava rápido demais. Tinha evitado cruzar com outros grupos. Teria sido proposital? E se ela não tivesse sido esquecida? E se tivesse sido deixada ali de propósito? Com os dedos gelados e trêmulos, Camila começou a escrever num pequeno bloco de notas que trazia na mochila. Sabia que poderia não sair dali viva. Então registrou tudo, o nome do guia, o horário em que sumiu, as condições da trilha e uma mensagem final para a mãe, caso alguém encontrasse seu corpo. Cada letra escrita parecia uma facada na garganta, mas ela insistia. Não por desespero, mas por amor. Escreveu 3 páginas. Dobrou e prendeu num plástico zipado. Enterrou entre 2 pedras. Se acharem isso, por favor, contém a verdade. Com isso feito, ela sentiu um peso sair do peito. E entrou em um tipo de torpor. A febre aumentava. A visão ficava turva. Os pensamentos se misturavam. Ouviu barulhos que talvez não estivessem ali. Vozes que talvez fossem apenas a saudade gritando.
Mas ela continuava viva, agarrada à beirada da pedra como quem ainda acredita no impossível. E às vezes, o impossível vem em silêncio. Na madrugada do terceiro dia, uma tempestade caiu sobre o vulcão. Rajadas de vento arrancaram galhos e pedras, e uma pequena avalanche de terra cobriu parcialmente a entrada da fenda onde Camila estava. Ela ficou quase soterrada. Seu rosto sujo de lama, seu corpo afundado no chão frio. Foi só quando a água começou a escorrer para perto do rosto que ela despertou. Com força sobre-humana, arrastou-se alguns centímetros para o lado e começou a cavar o próprio resgate com as unhas. Chorava. Gritava. Mas agora, o vulcão gritava mais alto. E quando a chuva passou, havia apenas o som da respiração fraca dela tentando sobreviver. Uma câmera de segurança distante, posicionada na entrada da trilha, mostrava o guia descendo sozinho. Os dias se transformaram em semanas. O nome de Camila começou a circular em pequenos grupos de viajantes online, depois em fóruns de mochileiros. Um amigo que mantinha contato esporádico notou seu silêncio e tentou acionar o consulado. Mas sem dados precisos, sem passagens de retorno e sem registros oficiais da trilha, as buscas demoraram a começar. Quando finalmente chegaram ao vulcão Aramaki, o tempo já havia apagado quase todos os rastros. As chuvas haviam transformado as pedras em lama. Nenhuma pegada, nenhuma mochila, nenhuma marca. O guia foi interrogado de maneira informal, disse que Camila havia desistido da subida, e o caso não foi registrado como desaparecimento, já que não havia denúncia oficial. A polícia local alegou falta de recursos. O guia seguiu trabalhando. Mesmo depois que os vídeos e fotos de Camila começaram a ser compartilhados por amigos e familiares. Mesmo depois que um outro turista mencionou ter visto os dois juntos. Nada foi feito. O vulcão seguiu em silêncio, como se o lugar tivesse engolido a verdade junto com ela. E todo mundo parecia mais confortável com o silêncio do que com a resposta. Nos meses seguintes, 3 trilheiros diferentes relataram ter visto algo estranho no vulcão. Um deles, um fotógrafo francês, dizia ter encontrado um lenço vermelho amarrado em um galho seco próximo a uma ravina. Outro, um morador local, jurava ter ouvido um grito distante numa manhã de neblina densa, mas achou que fosse o eco de um animal. O terceiro, uma guia de outra trilha, afirmou ter visto pegadas finas em um ponto onde nenhum turista comum passava. Mas nenhuma dessas pistas foi levada a sério. A cada nova menção, as autoridades locais se mostravam menos interessadas. Diziam que trilhas são perigosas, que quem se arrisca sabe o que está fazendo. O desaparecimento de Camila virou um sussurro, uma nota de rodapé em blogs de aventura, um alerta sutil. Nunca suba sozinho, e sempre confira a reputação do guia. A mãe de Camila chegou a viajar até o país. Passou por 3 cidades, subiu metade do vulcão com a ajuda de voluntários, distribuiu fotos, chorou na porta de repartições públicas. Mas ninguém sabia nada. Ninguém queria saber. O tempo começava a fechar também dentro dela. Como se algo, lá no fundo, já soubesse. E quando a mãe desceu do vulcão sem a filha, algo dentro dela ficou lá em cima. Para sempre. O que ninguém sabia é que, alguns meses depois, durante a estação seca, um grupo de crianças locais brincava nas encostas mais baixas do Aramaki. Um dos garotos chutou uma pedra, que rolou e revelou uma fresta entre rochas. Dentro, uma sacola plástica suja com um pequeno caderno dobrado. As folhas estavam manchadas de terra e chuva, mas parte do que havia sido escrito ainda era legível. O nome Camila aparecia 3 vezes. A data do desaparecimento, a descrição do guia, o aviso. Se acharem isso, não deixem que silenciem minha história. O menino levou o caderno para casa. A mãe, assustada, levou até uma pequena estação policial. O caderno desapareceu no dia seguinte. Ninguém soube para onde foi. O oficial que o recebeu alegou que se tratava de rabiscos sem valor. Dias depois, a estação foi fechada por reforma. As famílias locais dizem que o caderno foi queimado. Mas uma das crianças, agora adolescente, ainda lembra da capa. E da frase escrita na última página: "Se ninguém me encontrar, que pelo menos me ouçam." Mas será que ouvir é suficiente, quando ninguém quer falar? 5 anos se passaram. E hoje, nas manhãs frias do Aramaki, ainda se vêem turistas subindo e descendo a trilha, tirando selfies, rindo, postando em redes sociais. Nenhum aviso sobre Camila foi instalado. Nenhuma placa. Nenhum memorial.
Mas algumas pessoas, aquelas que prestam mais atenção, dizem que há algo diferente na curva da trilha onde a névoa é mais densa. Um vento que sopra mais forte. Um silêncio mais pesado. Uma sensação de que algo, ou alguém, observa. Uma repórter independente tentou refazer a trilha e investigar o caso. Durante a subida, ouviu um som de respiração, sentiu uma vertigem e desistiu. Ela escreveu um artigo chamado O Vazio de Camila, mas poucos leram. A história da jovem desaparecida foi engolida pelo algoritmo como foi engolida pela montanha. Mas para quem acredita, o Aramaki guarda mais do que fumaça e pedras. Ele guarda segredos. E talvez, um pedido de socorro que nunca deixou de ecoar. Porque o mais triste de um desaparecimento não é o silêncio. É o esquecimento. Camila nunca foi encontrada. Seu corpo, seus pertences, seu sorriso. Tudo sumiu como se nunca tivesse existido. Mas nas redes sociais, sua última foto ainda permanece. Um close do rosto sorrindo, com o vulcão ao fundo. Milhares de pessoas comentam até hoje: "Você está linda, volta logo, você conseguiu subir?" E alguns, mais atentos, escrevem: "A gente não te esqueceu." A mãe de Camila mantém viva uma página com o nome dela, postando mensagens como se falasse com alguém que ainda está ouvindo. E talvez esteja. Porque histórias como essa não terminam. Elas se espalham, se repetem, se transformam em aviso, em dor compartilhada, em ferida aberta que grita mesmo quando ninguém quer escutar. Camila não é só uma jovem que caiu em um vulcão. Ela é todas as mulheres esquecidas, todas as vozes caladas, todos os silêncios que doem mais que gritos. E se um dia você subir uma trilha e sentir o vento sussurrar seu nome, talvez ela só esteja tentando dizer que ainda está lá.